Estamos de volta. Chegamos ao último painel de hoje. Rio Competitivo em 2032, com o fim dos incentivos fiscais. Para debater o tema, convidamos Delmo Pinho, ex-secretário de Transportes, com experiência em logística, transporte e infraestrutura estratégica. E Felipe Coelho, presidente da Sindicarga, com mediação do jornalista George Vidor. Boa tarde, estamos de volta e agora com um painel super atual, que é o painel do qual a gente vai falar sobre os pactos da reforma tributária e considerando que tem um período de transição até 2032, começa no ano que vem com um efeito teste, né, uma alíquota simbólica para a gente saber como vai funcionar essa reforma. Tem muitas dúvidas ainda, mas tem um período de adaptação, de ajuste que vai permitir talvez correções. Assim, pelo menos, eu espero e que a gente saia ganhando e não piorando, né? Vamos sair do manicômio tributário, mas também não podemos passar por uma situação que inviabilize certas atividades. E eu estou aqui do lado de dois craquérrimos. Secretário, ainda chamo ele de secretário, Delmo Pinho, porque realmente a contribuição que ele deu para o nosso sistema de transporte, várias coisas que a gente tem positivas, se deve muito à persistência e perseverança dele como secretário, depois quando também esteve fora aqui ajudando as entidades empresariais, especialmente a FEComércio, a demandar junto ao poder público soluções e muitas delas vieram. Também estou com o Felipe, que é o presidente que reúne as empresas de transporte de carga, e estava me dando várias boas notícias ali fora, como a gente passa agora no Porto do Rio, vê ali cheio de contêineres, né? Não tem mais aquele negócio do pátio vazio, e há uma perspectiva realmente de aumento de carga no Rio de Janeiro, agora com o aeroporto do Galeão também voltando ao seu pleno funcionamento, traindo cargas, centros de distribuição, com comércio eletrônico aí bombando, enfim, assunto não falta assunto para a gente discutir aqui. Então, Delmo, eu já passo para você falar aí sobre 2032 ou 33, como é que a gente chega lá? Bem, a minha perspectiva é o seguinte: nós vamos chegar muito melhor do que nós estamos hoje, né? O Rio de Janeiro, pelo fato de ser o segundo PIB do país, ele naturalmente tem que ser o segundo, ou no máximo seria o terceiro, maior importador de bens, né, no país. E no que nós vemos nas nossas âncoras, nos nossos portos e aeroportos, não correspondem exatamente a isso. E aí, ao longo dos anos, o Rio de Janeiro perdeu participação nesse segmento importante, mas, considerando que o país vive uma situação, vamos chamar de pré-apagão logístico, né, já há alguns anos, e como o empresariado do Rio investiu bastante, que é exemplo no Porto do Rio, né, 2013, 2014, foram feitos investimentos privados muito grandes para multiplicar a capacidade de processamento de contêineres, por exemplo, no Porto do Rio. E isso abriu uma perspectiva de, num momento de crise, desse pré-apagão logístico, o Rio de Janeiro já estava aparecendo como solução. E com a questão da reforma tributária, com o fim dos incentivos fiscais concedidos pelos estados, como nós vemos hoje, né, a perspectiva do Rio é que venha a crescer muito nesse segmento econômico, né, na parte da logística. A situação no Brasil é uma situação muito atípica, né? O camarada importa determinados bens para consumir no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, e o negócio entra por Santa Catarina, entra pelo Espírito Santo, entra por Rondônia, entra por Goiás, entra por Pernambuco. Ué, mas se o negócio era para ser consumido aqui embaixo, como é que isso funciona, né?
E aí isso daí é uma loucura tributária, é um manicômio de fato, né? Um exemplo de manicômio tributário. E, ao mesmo tempo, nem sempre a carga faz esse passeio, né? Ela vai para Rondônia para vir para cá, ela vem da França, vai para Rondônia para vir para cá. Muitas vezes é só a nota que passeia, né? O que é outra coisa absurda, né? Então, a nossa expectativa é que quem tem boa infraestrutura, tem bons processos logísticos e tem mercado interno, como o Rio tem, vai ter muito a ganhar, porque vai recuperar alguma coisa que perdeu e que não deveria ter saído daqui, né? Vai depender dessa persistência do nosso empresariado e de investimentos. Por isso, já há alguns anos, eu e outras pessoas aqui no Rio de Janeiro, Felipe e muitos outros, nós temos um grupo que está sempre vendo a questão da logística, porque a logística ela é tão importante o seguinte: a China não seria nem de perto a potência que ela é se ela não acreditasse e não investisse muito na logística. Não adianta você produzir um lápis ou produzir um equipamento caro na China se você não consegue chegar com ele a preço, hora e custo no mercado, no destino final, né? Então, grande parte do segredo da China também está na logística. E aí nós temos trabalhado esse assunto e já há alguns anos, há pelo menos uns 5 anos, nós temos insistido muito, temos grupos de acompanhamento e de proposição e de cobrança, né, na melhoria das nossas conexões rodoviárias, né, seja na Dutra, na Rio-São Paulo, seja na BR-101 para Campos, seja na BR-101 para Angra dos Reis. Então, nós temos um elenco de rodovias federais que estão em acelerado processo de modernização nessa política de renovação de concessões. Começamos isso, então, em 2018, né? E agora nós estamos começando a colher os maiores frutos. Por exemplo, nós vamos ter uma Rio-São Paulo que vai ser uma estrada que vai ser um exemplo na América Latina. Por quê? Porque a estrada, por exemplo, a Serra das Araras, toda nova, 4 faixas subindo e 4 descendo. Hoje nós temos 2, e uma na pista de descida são faixas muito limitadas geometricamente, né? Essa estrada vai estar com vários trechos em duplicação, 3ª faixa, 4ª faixa, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui a estrada vai ser toda iluminada com LED do Rio a São Paulo. Você vai andar na estrada como se estivesse andando numa avenida aqui no Rio de Janeiro, né? Tem o CFTV inteligente, que é um sistema que vai filmar e acompanhar, e ele tem os robozinhos, que qualquer coisa fora do comum que aconteça na estrada, um carro foi para acostamento, houve uma batida, imediatamente o robô captura a imagem, avisa o centro de operações, o atendimento então vai ser muito mais rápido. Isso vai ter um impacto muito positivo na questão da segurança pública, não é? E várias das rodovias federais no Rio de Janeiro vão contar com esse tipo de sistema, não é? Então, temos também atuado aqui no Rio de Janeiro, até um caso raro, né? O caso do Galeão com Santos Dumont, né? As 3 esferas de poder conseguiram se entender, evidentemente estimuladas pelo empresariado que vê na importância da aviação para se desenvolver um lugar, né? Conseguiu-se um equilíbrio melhor entre o Santos Dumont e o Galeão, mas nós temos que estar sempre atentos, né? Nós temos, no caso do Santos Dumont com o Galeão, o próprio Ministério do Portos e Aeroportos abriu a perspectiva de se reabrir gradativamente a operação do Santos Dumont, não é? E isso nós consideramos um equívoco enorme. E na renovação do Galeão, o TCU meio que precificou isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode admitir. Não dá para errar 4 vezes no mesmo assunto para ver se dá para errar na 5ª, que poderia dar certo, né? Mas na parte das ferrovias também, eu me estendo um pouquinho depois, mas nós estamos muito entusiasmados com o quadro da infraestrutura logística. Temos outras infraestruturas para atacar, porque uma região para se desenvolver tem que ter a parte da energia elétrica muito bem equacionada, a parte da telemática e a parte das telecomunicações, não é? Além de outros tipos de energia, como o gás e tudo mais. O Rio de Janeiro, na verdade, só para concluir essa etapa, o Rio de Janeiro é um emirado árabe na América Latina. Tem muito petróleo aqui,
não é? Nós somos riquíssimos em energia e outros meios, nós temos capacitação profissional. Não é razoável o Rio de Janeiro não crescer. Não seria razoável. E eu acho que na questão da infraestrutura nós estamos caminhando bem. E contamos aqui com o nosso empresariado, não é? O Felipe aqui representando esse empresariado, que tem atuado muito, não é? E é um empresariado que tem que ser multifunção. Tanto eles têm que cuidar do preço do transporte da carga, como da qualidade, como tem que acompanhar a questão da segurança, como também tem que acompanhar a reforma tributária. Porque, como você disse, Vidor, o ano que vem vai ser um ano importante dos testes, né? Então nós temos que acompanhar para o Rio de Janeiro ficar bem nessa fotografia. Muito bom, Théo. Fala um pouquinho da ferrovia, pode falar. Pode falar? Bom, das ferrovias é o seguinte, houve a renovação então da concessão da MRS. A MRS é uma empresa... A MRS ela oscila entre a 8ª e a 10ª maior transportadora ferroviária do mundo. É muita coisa. Então ela faz a conexão Rio-São Paulo-Minas, em trens de bitola larga. Eles têm investido muito, não é? E eles estão propiciando uma boa notícia para a gente aqui no Rio. Com essa outorga complementar, que o Ministério dos Transportes está praticamente já finalizando, não é? Nessa renovação da MRS, ela vai disponibilizar 2,8 bilhões de reais para investimentos em ferrovia. E esse recurso, o Ministério dos Transportes, preferencialmente estará alocando para o trecho da ferrovia entre o Porto do Açu e Anchieta, no Espírito Santo, aonde essa ferrovia vai ter que ter depois um prolongamento de mais 80 quilômetros para chegar na ferrovia Vitória-Minas. E qual é o objetivo disso no caso para o Açu? Não é? O Açu é um porto gigante que tem uma tendência para carga de granel imensa, pelas características físicas dele, inclusive, pela profundidade dos berços, dos canais, né? Então, existe uma perspectiva muito boa de trazer carregamentos do oeste de Minas e do leste de Goiás, regiões de Unaí e outras ali, Banda de Araguari também, Araguaína, produtoras, boas e grandes produtoras de soja, de milho, de outros insumos para exportação. E aí, no caso desse contexto ferroviário dando certo, já tem essa destinação de 2,8 bi para ajudar nas obras, nós vamos ter um elo importante nessa cadeia logística do Rio de Janeiro entrando pesado no agronegócio do Centro-Oeste. E Varginha, Lavras, Angra também? Não. Aí nós temos um outro corredor que também está muito adiantado, é um chamamento que é possível o governo fazer esse chamamento ainda em dezembro ou talvez em janeiro do ano que vem, não é? É um conjunto de linhas que é um chamamento que reúne 750 quilômetros de linhas de bitola métrica, né? Bitola métrica são aquelas linhas mais antigas do Brasil, mas ser bitola métrica não quer dizer que é ruim. A Vitória-Minas é uma ferrovia de alta produtividade, né? Uma das maiores do mundo também é bitola métrica. Então, existem alguns segmentos de Varginha para Lavras e de Barra Mansa para Angra que, uma vez recuperados, integrados na linha de Arcos Barra Mansa, vão poder fazer coisas muito interessantes em atendimentos diferenciados, que o café é uma carga que é como se fosse ouro. Um contêiner de café vale mais de R$1 milhão, né? Um caminhão com um contêiner de café é como se tivesse um banco andando no meio da estrada, né? É uma carga nobre e essa carga, em grande parte, tem tido como canal posterior o Porto de Santos, que é um porto gigante, 30% do comércio internacional do Brasil passa por ali, mas ele é um porto que também está muito... Ele é muito utilizado, mesmo com os planos de crescimento, ele vai encontrar um limite. Tudo na vida, um dia, tem um limite. E nós acho que podemos dar uma ajuda para Santos, aqui pelo Rio de Janeiro, né? E dar um tratamento diferenciado, por exemplo, para a carga de café, por exemplo, para a carga de adubo, que quem produz muito café consome muito adubo, essa carga é importada. Então, uma parte disso poderá descer para Angra dos Reis, em operações específicas, e outra parte, principalmente, vai destinar ao Porto do Rio. Agora, não sei se o Felipe confirma isso. Felipe, eu tenho visto, por acaso, porque eu sou usuário da BR-040, muita carga de contêineres de café vindo para o Porto do Rio.
quanto à ferrovia não ficar pronta, isso é verdade ou foi só por acaso? Boa tarde, Vidor. Boa tarde, Delmo. Agradeço, né, pelo Sindicargo a oportunidade da gente estar batendo esse papo e trazendo aqui, né, dentro da FEComércio um tema de tamanha relevância para a recuperação, para a retomada, né, do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Esse é um tema que para nós é muito caro enquanto defensor da carga, porque não existe carga para a gente carregar se não tiver desenvolvimento econômico, né, se a economia não estiver aquecida. Então, nos cabe trazer, assim, Vidor, o Rio de Janeiro, né, que já foi, se a gente for retomar os primórdios, o Rio de Janeiro já foi o principal porto do Brasil. Se a gente for entender a história do Brasil, nasceu por aqui, nós já fomos o principal porto do Brasil. Depois, com o crescimento de São Paulo, toda a história que a gente conhece, perdemos a liderança para o Porto de Santos, né? E aí, dada o tamanho da economia do estado de São Paulo, é por lá mesmo que vai ficar. Agora, quando a gente olha para um passado recente, né, dos últimos 20, 25 anos, a gente viu o Rio de Janeiro perder sua relevância saindo da 2ª posição em movimentação portuária para a 7ª, 8ª posição, né? E isso não é aceitável, né? Não deveria ser aceitável por nós, né, representantes, né, de setores produtivos fluminenses, se nós queremos um Estado próspero, um Estado bem desenvolvido. Então, a gente costuma falar, e aí um pouco sobre a história do café, que essa retomada do Rio de Janeiro na estruturação logística, ela passava basicamente por um tripé, né? O primeiro deles era a infraestrutura. Deixamos de fazer o dever de casa, enquanto Rio de Janeiro, na questão de capacidade portuária. Os navios passaram a ser grandes navios, né? Em 2013 a gente ficou obsoleto em termos de capacidade. Esses navios maiores deixaram de poder entrar aqui, e nisso a gente deu oportunidade para outros portos tomarem essa nossa posição. Esse primeiro cenário foi revertido em 2015, né, quando houve a primeira grande dragagem, e esse cenário ainda de infraestrutura ele foi aprimorado, né, a partir do ano passado, mas com homologação nesse ano. Então, hoje, os nossos portos, aí, principalmente Porto do Rio, né, a gente tem uma estrutura, uma capacidade em calado, que ela nos permite estar a 1,10 m mais profundos do que o Porto de Santos. E aí, quando a gente fala de infraestrutura e você falar sobre calado e capacidade, a gente olhando a geografia, né, a gente estava conversando um pouco, olhando a geografia, os navios que vêm e que vão, né, Estados Unidos, né, quer dizer, vamos falar de América do Norte, vamos falar de Europa e vamos falar de Ásia, quando eles vêm para o Brasil, o Rio de Janeiro é o primeiro local de atracação. E dali do Rio de Janeiro eles fazem Santos, Paraná, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, deixando as cargas de importação e depois coletando as cargas de exportação para partirem para os seus destinos. Bom, então eu tenho o primeiro lugar em tempo de trânsito. E aí, quando eu falo que eu sou 1,10 m mais profundo que Santos, eu estou falando o que para o dono da companhia de navegação? Eu estou trazendo para ele eficiência. Eu falo, olha, esse mesmo equipamento que você tem, que você está vindo para o Brasil limitado a um calado de 14,2, que em Santos hoje é o calado operacional, você consegue, parando no Rio, hoje, colocar 800 containers a mais por viagem no mesmo equipamento. 800 containers a mais, se a gente for falar de período normal, então estamos falando de $2.400.000, né? Tirando o pico da pandemia, que a gente viveu fretes ali de $15.000, vamos falar hoje de $2.400.000 com o mesmo equipamento, com o mesmo tempo de operação. Ora, o Rio de Janeiro passa a se tornar um porto interessante. Então, capacidade, infraestrutura, fizemos o dever de casa, os terminais portuários investiram em retroáreas, né? Existe toda essa questão da ferrovia que está sendo trazida pelo Delmo, e a gente precisa entender que o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente achar que o escoamento de carga, quer seja de importação ou de exportação, pode ficar dependente da matriz rodoviária, é um ledo engano. Não existe custo possível para um país competitivo, se a gente quiser depender eu represento o setor de transporte rodoviário de carga, mas a gente precisa entender que as matrizes precisam ser diferentes, os modais precisam ser diferentes e eles precisam trabalhar juntos.
E quando a gente vê o advento do crescimento da ferrovia, mas você está advogando contra a sua casa? Não. Aquele equipamento vai continuar trabalhando, porque você nunca tem a ferrovia chegando de porta a porta. Você sempre vai precisar do equipamento da carreta, né, do caminhão que vai fazer o transporte do first ou do last mile ali. E a gente vem enxergando, né, num movimento, e aí não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, um encolhimento do interesse da mão de obra de motorista. E aí acho que esse é um pouco do apagão que o Delmo prega. Se eu tenho menos motorista profissional, e aí existe um dado divulgado, Vidor, que nos últimos 10 anos o Brasil perdeu 1 milhão de motoristas profissionais. A despeito de toda a dificuldade, a economia vem crescendo, a nossa população vem crescendo, né, nos últimos 10 anos, mas como é que eu faço essa carga chegar ao seu destino com 1 milhão a menos de motoristas profissionais? Então, cada vez mais inteligência, mais eficiência logística precisa ser aplicada para que não haja esse apagão e a gente consiga reverter. Então, a utilização do transporte em cabotagem, a utilização da multimodalidade, né, cabotagem, ferrovia e rodovia, ela precisa ser utilizada. E o Rio de Janeiro está pronto sob o aspecto da infraestrutura. A segunda perna do tripé é a questão fiscal, que a gente vai abordar um pouco aqui, mas naturalmente, nos últimos 20 anos, essa movimentação, em parte, saiu daqui por causa da questão da infraestrutura, que já está recuperada, dever de casa feito, mas foi a questão fiscal. Né? Não há como a gente aceitar que um Estado, né, como o Rio de Janeiro, com uma posição privilegiada sob o ponto de vista geográfico, que ainda é o segundo PIB, que está ao lado do primeiro PIB, que é São Paulo, está ao lado do terceiro PIB, que é Minas Gerais. Minas Gerais não tem mar, depende de portos de outros estados para fazerem a recepção ou escoamento de suas cargas, tenha a sua movimentação portuária inferior a um estado como o de Santa Catarina, e aí sem demérito nenhum ao estado, né, um estado que eu admiro, um povo que eu gosto particularmente, mas estamos falando de um PIB de 1,2 tri contra um PIB de menos de 500 bi. Essa conta não fecha. Né? Então, essa movimentação de carga, e aí estamos falando de uma população de 16 milhões de habitantes contra uma população de 8 milhões de habitantes. O que acontece? E é muito nítido. Essa carga que hoje vai para Santa Catarina, ela vem nos navios que passam aqui na nossa porta. Então, o navio vem, passa carregado na nossa porta, vai para Santos, não descarrega em Santos, vai para Paraná, não descarrega no Paraná, descarrega em Santa Catarina. E para onde essa carga volta? Essa carga volta para onde está a região de 53, que representa 53% do PIB, que é a região sudeste. Então, resolvendo essa questão fiscal, que hoje o Rio de Janeiro tem ferramenta tributária, né, para equacionar esse ponto. A gente tem benefícios de e-commerce, você tem benefício de indústria, você tem um benefício conhecido como Rio Log, que atende a demanda das tradings, né, sob o ponto de vista de valor de ICMS recolhido, que é muito similar ao que Santa Catarina pratica hoje. Quer dizer, a ferramenta tributária está atendida. Com a implantação em definitivo da reforma tributária, a partir de 31/12, né, de 2032, a mudança na sistemática de tributação se dando pelo consumo, não tem mais por que essa carga não está aqui. E nós precisamos estar prontos para que esse cenário aconteça. E a terceira ponta do tripé, que o Delmo também citou aqui, é a questão da segurança pública, que é uma das bandeiras que a gente levanta, é um desafio da sociedade fluminense, mas não é só da sociedade fluminense. Né? A gente, olhando os números da segurança pública no que tange ao trânsito das cargas, a gente sabe que São Paulo, óbvio, né, por tamanho de economia, mas São Paulo vive um desafio similar ao nosso. O problema é que tudo que é do Rio de Janeiro ganha dimensões midiáticas que acabam trazendo um denegrir de imagem que aumenta o nosso desafio na conquista desses investimentos para cá, mas a gente não desiste. Né? Então, são 3 pontos do tripé que existem em endereço. Né? A infraestrutura nossa está pronta e está em evolução. Existe um terminal portuário hoje que está com um investimento na ordem de mais de 2 bilhões de reais para os próximos 3 anos. Né? A própria MRS está com seus investimentos em sequência. As concessões, como o Delmo falou, né, rodoviárias também estão em expansão.
E o que a gente precisa agora é mostrar para o investidor que o Rio de Janeiro é sim o lugar para que ele possa se sediar e trazer as cargas para cá, porque ele tem esse tempo agora, de 2026, praticamente, que já estamos, até 2032, para entender, olha, a partir de 33 é logística por logística. Logística por logística, nós somos muito melhores, né? E aí, aproveitando a oportunidade que o Delmo citou, a questão do agro, o agro, eu me lembro, Delmo, em 2016, eu e você em São Paulo, levando um debate na Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Porque todo ano, né, o agro brasileiro sofre no escoamento das suas cargas pelo Porto de Santos, na época da safra, aquelas filas onde os carreteiros ficam 5 dias na fila para... E aí, o Rio de Janeiro não é viável porque não tem a carga de importação. E a carga de importação, para ofertar o retorno, é naturalmente fertilizante, né? Mas o fertilizante não vem para cá porque o frete para levar o fertilizante para o interior do Brasil, para a Interlândia, é caro. Mas é caro porque eu não tenho a carga do agro chegando. Então, assim, fazer essa equação fechar tem sido um desafio. A gente está avançando nisso. A malha ferroviária, como o Delmo disse, vai nos ajudar nesse processo e a gente vai fazer o Rio de Janeiro retomar a sua posição. Eu falei no começo da minha fala, né, eu disse, né, no começo da minha abordagem aqui, que chegamos à 8ª posição, estamos em 4º novamente. Estamos crescendo rumo ao 2º. Tá? E você me mostrou uma foto lá fora, quando a gente estava conversando, de um trem da MRS dentro do Porto do Rio, trazendo carga de São Paulo em contêiner. Isso é verdade? É verdade. Trazendo carga de São Paulo e levando carga para São Paulo, né? Quando a gente entende que nesse cenário da logística que a gente abordou, né, o Rio de Janeiro é o primeiro porto e Santos está sofrendo, né? Você tem o leilão que deve acontecer aí, né, nos próximos meses. Se não acontecer, ano que vem não acontece por ser ano de eleição. Mas mesmo que haja esse incremento de capacidade contratada, esse incremento de capacidade contratada ele só se aplica a partir de 2032, porque são todas as obras, licenciamento, né? Então, Santos vive um problema de capacidade por superlotação. E o que a gente tem visto hoje? Os navios que operam em Santos e que passam aqui no Rio de Janeiro antes, se ele for perder a janela em Santos, ele está tomando, às vezes, 4 dias, 3 dias, 5 dias na Barra, aguardando uma próxima janela. E o Rio de Janeiro está com capacidade para atender essa demanda que não pode esperar 5, 6 dias, 4 dias de um navio na Barra. Então, a carga sendo nacionalizada aqui, a arrecadação fica aqui, o emprego é gerado aqui e a gente consegue fazer com que essa carga vá para São Paulo, vá para Minas Gerais, às vezes com um tempo inferior ao tempo que o navio chega em Santos ou chega em Santa Catarina, no Paraná, para fazer sua operação. Então, a logística é eficiente, a logística é segura, ela é sustentável sob o ponto de vista ambiental e a gente consegue colocar a carga tempestivamente, né, na casa do embarcador, na casa do cliente, com segurança. Então, esse é um desafio que a gente tem conseguido, essa é uma vantagem que a gente tem conseguido mostrar também do nosso Rio de Janeiro. Delmo, Felipe, a gente tem visto o boom do comércio eletrônico, é claro, né? Isso é uma tendência mundial, né? Espero que o comércio físico também tem que continuar. Eu acho que eles podem se complementar em vários sentidos. Ainda não sei como é que se compra sapato no comércio eletrônico sem experimentar, né? Mas tem gente que compra. Mas isso está uma proliferação de centros de distribuição e junto aos mercados também consumidores, né? Porque não adianta você ter o comércio eletrônico, ele tem que ter agilidade, então o centro de distribuição tem que ficar perto a tendência que o Rio está recebendo alguns novos centros de distribuição. O que é que isso muda na logística? Isso muda muito. O que vai acontecer na logística é exatamente o que acontece no hub aeroportuário. Quando você pega e coloca um aeroporto para ser o centralizador, você faz os carregamentos, isso sai mais barato, depois você sai distribuindo. O terminal logístico, esse centro de distribuição, fazem exatamente o mesmo papel, né?
Então, você tem que aproveitar as oportunidades e processar os carregamentos no maior volume possível, de preferência o mais próximo possível dos centros de consumo, né? Para isso funcionar bem, nós temos que ter, e aí o seguinte, o verdadeiro integrador logístico é o caminhão, né? Ele faz a primeira e a última perna, não é bem necessariamente o last mile, né? Mas é como poderíamos definir. Então, entre esses centros de distribuição e as áreas de consumo nos centros urbanos, nós temos que ter boas vias desimpedidas. Nós, novamente, nesse ponto, estamos começando a colher o resultado de alguns anos de trabalho. Como eu disse, há 5 anos atrás, o nosso grupo, nós temos um grupo de interessados na questão da logística do Rio, não é? Muito bacana, e lá atrás nós plantamos, por exemplo, que na Dutra, na Baixada Fluminense, tinham que ter importantes melhorias de tráfego. Então, o que está sendo executado agora? A Dutra está sofrendo o maior processo na Baixada Fluminense de aumento de capacidade dos últimos 50 anos, nesse momento. E isso vai ficar pronto entre o final do ano que vem e março de 2027, né? Aumento de capacidade. Só que nós temos que dar, para poder ajudar a logística, nós temos que dar um trato também para a questão da mobilidade, da questão dos passageiros, sejam passageiros no transporte coletivo ou no individual. Então, nós deveríamos estar prosseguindo agora, por exemplo, para dar um tratamento especial na linha vermelha, estender a linha vermelha, que para hoje na Dutra, chegar na Via Light, poder fazer uma redistribuição de veículos para outros corredores que não a Dutra, que é um corredor nobre, a mesma coisa que é o Washington Luiz, né? E melhorar outras questões de mobilidade. Isso não só ajuda a população, mas ajuda a atividade logística, que, por sinal, é um grande empregador de mão de obra. É muito grande, é um segmento que ele é de base para carregar todos os outros. Se você tem um supermercado, você tem que ter um sistema logístico que te alimente bem. Se você tem uma loja de sapato, também. Se você tem mas isso é investimento privado ou público? Olha só, considerando que o Brasil é tradicional já há 40 anos no voo da galinha, não dá para a gente pensar em recursos públicos, né? E por isso nós fizemos cobramos muito dos órgãos federais um plano de investimentos pela iniciativa privada. Alguns vão falar assim, pô, mas aí o cara vai sair de casa e tem que pagar pedágio. É melhor pagar um pedágio que seja razoável, justo de ser pago, e você ter o serviço, do que você ficar engarrafado no meio da rua, né? Que você está perdendo tempo de vida ali. Então, o Rio de Janeiro hoje é o estado no Brasil que tem não só a malha rodoviária mais densa por quilômetro quadrado, né? Como a nossa malha mais importante, sem dúvida nenhuma, é a malha federal, de rodovias federais, né? E hoje nós temos, imagine só, exceto o caso agora muito recente da BR-383, que é a rodovia do Aço, que foi dada a caducidade desse concessionário, fora esse caso, o DENIT no Rio de Janeiro, o governo federal, só cuida de menos de 250 quilômetros de rodovias. Ou seja, se Brasília vai ter dinheiro no DENIT ou não, o impacto no Rio de Janeiro não é tão grande. Nos outros estados que dependem disso é muito maior. É claro, isso teve um custo para a nossa economia. Então tem que ser um custo razoável, até para quem está pagando ficar bem animado, né? E o nosso grande entrave agora, amanhã vai ser assinado o contrato de concessão da Rio Juiz de Fora, que leva ao mercado de Belo Horizonte, né? E Brasília. E de Brasília. Pois é. E aí, o que acontece é que o seguinte, na verdade, o único mar que tem em Minas é o Mar de Espanha, né? O Mar de Minas é o Rio de Janeiro. Agora, se o Rio de Janeiro ficar quieto na cadeira, o Mar de Minas vai ser o Porto de Santos. E é isso que nós agora, até muito animado, o sucesso que está tendo essa recuperação. Porque você passar de segundo lugar para oitavo e depois agora já está em quarto, mas a nossa perspectiva para 2032 é de ser o segundo, de fato, é isso que vai manter, vamos dizer assim, esses investimentos. Se o empresariado
dos concessões entender que ele vai ter uma boa rentabilidade no Rio e que ele vai estar sendo bem quisto pelos investimentos que ele está fazendo, nós vamos conseguir. Não foi tão difícil assim agora estar trocando o concessionário do Galeão. Era quase que uma missão impossível há 2 anos atrás, porque o concessionário, excelente concessionário por sinal, porque Changi é um concessionário internacionalmente muito respeitado, estava desistindo. Mas é porque são precipitações de voo da galinha. Eu não posso deixar de me lembrar, ou melhor, de me esquecer, daquela cena do Cristo Redentor decolando, né, como se fosse um foguete. Não é um foguete. O Brasil não é um foguete porque o Brasil tem muitas âncoras trabalhistas, fiscais e tudo mais, né? Mas aonde tem infraestrutura, na hora que tiver um mínimo de razoabilidade na competitividade, o Rio de Janeiro vai ficar muito bem. Carga no Galeão melhorou? Melhorou tudo no Galeão. Só que o seguinte, o Galeão não é maior do que o mercado do Rio. A base do mercado da aviação civil no Rio de Janeiro é o somatório de passageiros do Santos Dumont e do Galeão. Quando você tem um serviço que está crescendo bem, você consegue capturar um pouco de passageiros internacionais de outros concorrentes, o que seria bem razoável, né? Agora, não dá para a gente achar, como tem alguns otimistas aí em excesso, que o Galeão em 4 anos vai para 30 milhões de passageiros. Não vai. Não vai porque não existem esses passageiros. Afinal, nós não conseguimos... Essa árvore onde brota passageiro, nós não plantamos ela em lugar nenhum do mundo que eu conheça. Então, isso aí vem no rastro de um desenvolvimento econômico. É claro, quando você divide a tua demanda, você está prejudicando enormemente o teu potencial na hora que você está agregando. Por isso, eu considero um erro muito grave o Ministério dos Portos e Aeroportos está insistindo na abertura gradual do Santos Dumont para daqui a 3 anos ele estar com 10 milhões de passageiros por ano. Isso vai prejudicar o Galeão. Pode falar quem quiser, o concessionário, os dados históricos estão aí. Nessa história do Santos Dumont e do Galeão, nós já erramos e acertamos 4 vezes. Não vamos tentar a 5ª experiência, né? Vamos fazer o by the book, que é o que todo mundo faz. Vamos concentrar. E o Santos Dumont, como um aeroporto nobilíssimo, porque a coroa aeroportuária brasileira tem 2 joias, né? É Santos Dumont e Congonhas, que não são aeroportos internacionais, até Congonhas mas não opera como tal, né? Mas são verdadeiros manais. Então, eles têm que ser tratados como se fossem shopping centers, que também pousam aviões. Aí nós vamos ter uma boa equação. Se a gente cuidar dessas coisas dessa maneira, nós vamos conseguir chegar em 2032 numa situação muito boa. Agora, temos que ficar atentos, porque é o seguinte, seja no caso dos portos, seja no caso dos aeroportos, porque são as pontas, né, os trampolins de comércio internacional, né, a concorrência, né, não vai ficar parado. A turma de São Paulo não vai ficar parada, a turma de Santa Catarina não vai ficar parado. Nós temos que estar não só refazendo permanentemente as nossas equações, como acompanhando as deles, para poder funcionar. Aproveitando o seu gancho, Vidor, da questão dos centros de distribuição, né? E aí é importante a gente entender que assim, temos um endereço, né, para um endereço de tempo, né, uma linha de tempo com relação a essa questão fiscal, mas existe um trabalho que precisa ser feito pelo governo do Estado, com o apoio da Alerj e do setor produtivo, né, para que a gente consiga, até lá, não só não perder quem aqui está, como trazer esses investimentos para cá. A gente tem um caso muito característico, que é o caso do município de Extrema, em Minas Gerais. O município de Extrema é um município que ele fica praticamente ali na divisa, né, entre um pouco de Rio, Minas e São Paulo, e ele só existe para se estabelecerem ali centros de distribuição para cargas que descem no Porto do Rio ou descem em Santos, vão para lá, são armazenadas lá, geram um emprego lá e de lá elas são distribuídas para São Paulo. A partir do momento que essas empresas se instalam, investem alguns milhões de reais na instalação dos seus centros de distribuição, dificilmente você consegue desmobilizar esse centro de distribuição para instalar aqui. Um caso muito emblemático que eu tenho, a gente conseguiu trabalhar isso dentro do Poder Executivo, né, o governo
Cláudio Castro mandou uma mensagem para a LERJ para ver se consegue converter num projeto de lei para que a gente não perca essa janela de oportunidade, é o cenário de importação do setor automotivo. Se a gente for fazer uma análise do setor automotivo hoje, eu fiz um levantamento, nos primeiros 5 meses desse ano, janeiro a maio, foram 150 mil veículos importados, sabe por onde? Espírito Santo. Os grandes navios que entram, que nem lá entram. Mas os navios roll-on, roll-off, né, entram, tudo bem, mas é uma operação que ela é dirigida para lá e que, se a gente conseguisse trazer para o Rio de Janeiro, seria uma operação mais eficiente. E aí, quando a gente entende que uma Ford do Brasil, que deixou de ter fabricação aqui, montadora aqui, né, hoje 100% dos veículos da Ford são importados, acontece por lá. Os chineses, BYD, GAC, GWM, uma BMW, todos esses veículos hoje que circulam em nossas rodovias, em nossas estradas, em nossas avenidas, são importados pelo Espírito Santo, porque lá eles têm uma ferramenta tributária que viabiliza mesmo esse aumento de custo logístico. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, e foi feito, para a gente sensibilizar a nossa Casa Legislativa que, olha, eu estou perdendo 150 mil veículos operados lá esse ano, deixaram para aquele estado 750 milhões de reais. Que, se eu tivesse operado aqui, era um recurso que era para estar sendo arrecadado pelo nosso estado e com emprego gerado aqui. E uma vez que eu trouxe e instalei um setor tão importante para a economia brasileira aqui, em 2032, 2033 o endereço está dado, eles não saem mais daqui. Então, um ponto de atenção que a gente precisa ter é que temos a estrutura, mas existe um dever de casa que precisamos fazer ainda sob o ponto de vista fiscal daqui até 2033, para que a gente possa não só trazer essas empresas e não deixar que eles investam fora, porque tendo investido fora, dificilmente eles vão investir 2 vezes para trazer para cá, como também não deixar que quem aqui está seja cooptado para fazer investimento fora, porque a máxima é a mesma, também não volta para investir aqui. Então é importante que a gente esteja atento, unido, né, com o setor público, né, executivo e parlamento estaduais, para que a gente possa trazer essa ferramenta tributária e trabalhar isso daqui até lá. Repito, né, foram aproximadamente só no setor de importação de veículos prontos, unidades prontas, quase 750 milhões de reais esse ano. Né? E existe uma ferramenta fiscal endereçada no nosso parlamento para a gente poder tratar isso e essas empresas passarem a operar aqui pelos nossos portos. No caso dos veículos chineses, eles vão ter uma tributação maior de 35% a partir do ano que vem, né? Então, talvez esse volume de importação diminua, é o que fala. E tem o Comperj aí, voltando, né, Delmo? Acho que o Comperj vai gerar uma possibilidade de a gente ter alguma indústria de fertilizantes aqui em Itaboraí, pelo processamento de amônia e ureia. Tomara que isso aconteça. E essas cargas de retorno para o Centro-Oeste surjam em Itaboraí. Mas também isso é um projeto para 4, 5 anos, na melhor das hipóteses, né? Uma indústria dessa não surge assim do nada, enfim. Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso painel. Dá para discutir mais 1 hora, né? Tem 1000 coisas que eu gostaria de perguntar a eles dois, mas acho que está de bom tamanho. Foi um dia inteiro de muito trabalho e fechamos com chave de ouro. Mensagens otimistas, porque a gente tem uma infraestrutura melhorando, arco rodoviário, conclusão de obras na Via Dutra, possivelmente início de obras na BR-040 e várias outras coisas acontecendo, Porto, tanto do Porto do Rio como de Itaguaí, Açu, crescendo em capacidade, o Porto do Galeão voltando a ter o que era. Temos várias coisas positivas. No entanto, tem também várias ameaças, e essas ameaças que a gente tem que atacar, porque até 2032 ainda tem 6 anos, né? E não adianta a gente chegar lá morto, né? Tem que chegar lá vivo para continuar a decolagem. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Delmo, muito obrigado ao Felipe, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Amanhã estou de volta aqui na parte da tarde. Passa a palavra para a nossa mestre. Obrigada, Vidor. Encerramos o primeiro dia da 7ª edição do Movimento Rio em Frente.
Estaremos de volta amanhã a partir das 14 horas com mais painéis, com temas atuais que impactam tanto a população fluminense quanto o setor produtivo. Essa é mais uma iniciativa da FEComércio Rio de Janeiro e realização do grupo O Dia de Comunicação. Lembrando a todos que a programação completa está disponível nos canais digitais Facebook e YouTube do grupo O Dia de Comunicação. Boa tarde e até amanhã.